Bem-vindos ao canal Buscando o Mestre. Vamos falar sobre a Guerra dos 6 Dias, quando Israel, totalmente em desvantagem, venceu uma coalizão árabe, de forma inexplicável. Para você ter uma ideia, os próprios militares israelenses ficaram sem entender. Fique até o final, pois falaremos sobre os fatos que ninguém soube explicar e que nos leva a entender que a própria intervenção de Deus se fez presente nessa guerra. Mesmo com um exército numericamente inferior, Israel emergiu como vencedor na Guerra dos 6 Dias, derrotando vários países árabes e impondo uma séria derrota em apenas 6 dias. Segundo a Wikipédia, a Guerra dos 6 Dias, também conhecida como a Terceira Guerra Árabe-Israelense, foi o conflito que envolveu Israel e os países árabes, Síria, Egito, Jordânia e Iraque, apoiados pelo Kuwait, Arábia Saudita, Argélia e Sudão, entre 5 e 10 de junho de 1967. Em outras palavras, a Guerra dos 6 Dias foi a resposta árabe mais consistente à fundação do Estado de Israel, e a vitória de Israel é vista por muitos como o milagre de 1967. No ano de 1967, o clima de iminente conflito pairava sobre a nação de Israel, especialmente quando o presidente egípcio, Gamal Abdel Nasser, posicionou milhares de soldados na fronteira com Israel. À primeira vista, o presidente egípcio Gamal Abdel Nasser estava confiante de que a Guerra dos 6 Dias seria uma vitória para o Egito. Em 14 de maio de 1967, Nasser solicitou a retirada das tropas de paz da ONU, presentes na região desde 1957, e estava otimista, considerando a guerra como praticamente ganha. Os exércitos do Egito, 160 mil homens, Jordânia, 55 mil homens, Síria, 75 mil homens, e Líbano estão nas fronteiras de Israel, e atrás de nós estão as tropas de todo o mundo árabe, 20 mil homens. Assombraremos o mundo. Chegou a hora de agir, declarou Nasser em seu discurso em 30 de maio. Da mesma forma, o ministro da Defesa e futuro presidente da Síria, Hafez al-Assad, também expressou sua disposição para o conflito. Estamos com o dedo no gatilho. Chegou o momento para uma batalha de aniquilação, afirmou Hafez. Israel estava em desvantagem. De acordo com a Wikipédia, o exército israelense tinha uma força total, incluindo reservistas, de 264 mil homens, porém esse número não poderia ser sustentado durante um longo conflito, uma vez que os reservistas eram vitais para a vida civil. Inicialmente, Israel mobilizou cerca de 40 mil soldados e 200 tanques, 8 brigadas, contra as forças na Cisjordânia. A Operação Focus foi o primeiro e mais crítico movimento do conflito, sendo um ataque surpresa da Força Aérea Israelense à Força Aérea Egípcia. Em 5 de junho, às 7h45, horário de Israel, quando as sirenes da Defesa Civil soaram em todo o país, a IAF lançou a Operação Focus. Quase todos os seus 200 jatos operacionais, exceto 12, participaram de um ataque em massa aos aeródromos do Egito. A infraestrutura defensiva egípcia era extremamente fraca, e nenhum aeródromo estava equipado com abrigos de aeronaves reforçados, capazes de proteger os aviões de guerra do Egito. A maioria dos aviões de guerra israelenses voou sobre o mar Mediterrâneo, mantendo altitude baixa para evitar detecção de radar antes de se dirigir ao Egito. Alguns sobrevoaram o Mar Vermelho. Desta forma, a operação foi extremamente bem sucedida, pegando os egípcios de surpresa e destruindo praticamente toda a força aérea egípcia em terra, com poucas perdas por parte de Israel. Um total de 338 aeronaves egípcias foram destruídas, e 100 pilotos foram mortos antes que pudessem reagir. A esmagadora vitória de Israel na Guerra dos 6 Dias surpreendeu a todos, especialmente aqueles que consideravam os exércitos maiores dos países árabes. A derrota humilhou o Egito, a Jordânia e a Síria, levando Nasser a renunciar envergonhado. No entanto, devido a protestos generalizados em todo o Egito contra sua renúncia, ele foi posteriormente reintegrado como presidente. O pânico entre a população israelense foi profundo. De acordo com o filósofo americano Michael Walzer, autor do livro Guerras Justas e Injustas, o triunfo israelense foi tão extraordinário que acabou por apagar a ansiedade das semanas anteriores. Walzer ressalta que, enquanto o Egito estava imerso em uma febre bélica e na expectativa de vitória, o clima em Israel era completamente diferente. O pânico esvaziava as prateleiras dos supermercados, e milhares de sepulturas foram cavadas em cemitérios militares em antecipação aos soldados que poderiam vir a falecer.
Nathan Sachs, diretor do Centro de Políticas sobre o Oriente Médio do Instituto Brookings em Washington, destaca que, embora Israel soubesse ter poder militar suficiente para derrotar os árabes, não podia permitir que as tensões se prolongassem. Nasser era o líder árabe mais proeminente naquele momento. Ele também era muito carismático, mas a derrota em 1967 afetou dramaticamente sua reputação e mudou o equilíbrio de poder na região, explica Sachs. Em conclusão, o Egito e a Jordânia concordaram com um cessar-fogo em 8 de junho, e a Síria concordou em 9 de junho. Um acordo de cessar-fogo foi assinado com Israel em 11 de junho. No rescaldo da guerra, Israel havia neutralizado completamente as forças militares do Egito, Síria e Jordânia. A Guerra dos 6 Dias resultou em mais de 20.000 soldados árabes mortos, enquanto Israel perdeu menos de 1.000 dos seus. O sucesso avassalador de Israel foi o resultado de uma estratégia cuidadosamente planejada e executada, combinada com a fraca liderança e estratégia militar e política da coalizão árabe. Em 10 de junho, Israel completou sua ofensiva final nas colinas de Golã, e um cessar-fogo foi assinado no dia seguinte. Durante o conflito, Israel havia tomado a faixa de Gaza, a península do Sinai, a Cisjordânia do Rio Jordão, incluindo Jerusalém Oriental, e as colinas de Golã. Cerca de 1 milhão de árabes foram colocados sob controle direto de Israel nos territórios recém-capturados. Com essas conquistas, a profundidade estratégica de Israel aumentou para pelo menos 300 quilômetros no sul, 60 quilômetros no leste e 20 quilômetros de terreno extremamente acidentado no norte, um recurso de segurança que se mostraria útil na Guerra do Yom Kippur, 6 anos depois. Por fim, falando 3 semanas após o fim da guerra, ao aceitar um diploma honorário da Universidade Hebraica, Yitzhak Rabin compartilhou seu raciocínio por trás do sucesso de Israel. Nossos aviadores, que atingiram os aviões inimigos com tanta precisão que ninguém no mundo entende como isso foi feito, e as pessoas buscam explicações tecnológicas ou armas secretas, nossas tropas blindadas que derrotavam o inimigo mesmo quando seu equipamento era inferior ao dele, nossos soldados em todos os outros ramos, que venceram nossos inimigos em todos os lugares. Apesar de seus números e fortificações superiores, tudo isso revelou não apenas frieza e coragem na batalha, mas um profundo senso de responsabilidade para com o país e para suas famílias, e que se a vitória não fosse deles, a alternativa era a aniquilação. Em resumo, o relatório final de Moshe Dayan sobre a guerra, enviado ao Estado-Maior israelense, listou várias deficiências nas ações de Israel, incluindo má interpretação das intenções de Nasser, dependência excessiva dos Estados Unidos e relutância em agir quando o Egito fechou o Estreito de Tiran. Certamente, Dayan também creditou vários fatores para o sucesso de Israel. O Egito não apreciava a vantagem de atacar primeiro, e seus adversários não avaliavam com precisão a força de Israel e sua disposição de usá-la. De fato, conforme Eichau, Nasser admitiu sua responsabilidade pela derrota militar em junho de 1967. Segundo o historiador Abd al-Azim Hamadan, as decisões equivocadas de Nasser em expulsar a Força Internacional de Paz da Península do Sinai e fechar o Estreito de Tiran em 1967 levaram a um estado de guerra com Israel, apesar da falta de preparação militar do Egito. Após a Guerra do Yom Kippur de 1973, o Egito revisou as causas de sua derrota na Guerra dos 6 Dias em 1967. As questões identificadas incluíram a liderança burocrática individualista, promoções baseadas na lealdade, não na experiência, e no medo do exército de dizer a verdade a Nasser, falta de inteligência e melhores armas israelenses, comando, organização e vontade de lutar. Mas ainda há um fator, mais importante, que levou Israel à vitória e não pode ser explicado, a não ser pela proteção de Deus a favor de Israel. Durante a Guerra dos 6 Dias, Israel enfrentou uma disparidade numérica significativa, com 260.000 militares contra 600.000 árabes, incluindo Egito, Síria e Jordânia, apoiados pelo Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, Argélia e Sudão. A princípio, tudo indicava que a vitória seria dos árabes, o que poderia significar o desaparecimento de Israel como nação. Entretanto, quando os tanques de guerra israelenses avançaram para a península do Sinai, os egípcios pareciam estar dando vantagens a eles. Há registros de tanques egípcios recuando, sem terem sido atingidos e sem disparar. Mais estranho ainda, foram as deserções inexplicáveis, na base de mísseis terra-ar.
Tropas egípcias abandonaram equipamentos militares, muitos deles de fabricação russa, avaliados em mais de $1 bilhão, e até complexos de equipamentos de radar em pleno funcionamento, foram deixados para trás. É comum as tropas recuarem diante de um avanço implacável, mas o incomum foi o abandono em massa de enormes quantidades de material bélico valioso, sem tentativa de desabilitá-lo. Relatos indicam que isso ocorreu diversas vezes durante a Guerra dos 6 Dias. No conflito, Israel teve de dividir o seu pequeno exército em várias frentes, pois os jordanianos também seguiam com força para eliminar qualquer um que cheirasse a judeu, mas foram copiosamente infelizes. Portanto, a verdade é que no decurso da Guerra dos 6 Dias, ocorreram vários acontecimentos difíceis de se explicar, parecem pertencer mais a um âmbito sobrenatural. Vejamos, um cabo feminino das forças israelenses estava num jipe junto com o comandante do regimento de uma unidade de blindados, quando de repente, ela diz que viu imenso fogo pela frente, gritou desesperada ao comandante para que desviasse para o lado, este por sua vez, não entendendo nada, desviou do caminho, entrando entre as dunas, e o comboio de veículos militares o seguiu. Os registros mostram que apenas um jipe seguiu pelo caminho original. De repente houve uma terrível explosão, pois o jipe que continuou no caminho tinha entrado num campo minado dos egípcios. Sem dúvida, há relatos intrigantes de eventos misteriosos que favoreceram Israel durante a Guerra dos 6 Dias. Alguns soldados israelenses desaparecidos após a guerra foram descritos por testemunhas árabes como vestindo uniformes brancos, um fenômeno que não pode ser explicado de forma convencional. Um desses relatos vem do capitão aposentado israelense Gerson Salomon, que conta que, após ser atropelado por um blindado sírio, os soldados sírios se preparavam para executá-lo. No entanto, sem explicação aparente, eles se afastaram repentinamente. Questionados por observadores da ONU na região, os soldados sírios afirmaram que não mataram o capitão israelense, porque de repente, apareceram milhares de soldados fortemente armados com uniformes brancos ao redor dele. Outro incidente intrigante envolve um soldado israelense que se perdeu de sua unidade e acabou vagando sozinho pelo deserto. Quando ele se deparou com mais de 3.000 soldados egípcios e não pôde fugir devido à curta distância, ficou imóvel de medo. Para sua surpresa, os soldados egípcios largaram suas armas e, com as mãos erguidas, foram até ele para serem capturados. Quando esse soldado israelense retornou à sua unidade e relatou o ocorrido, os comandantes ficaram chocados. Os líderes militares egípcios, do grupo capturado por um único soldado israelense, alegaram que o rapaz não estava sozinho, havia com ele milhares de militares rigorosamente armados e prontos para atirar. Esses relatos são apenas alguns exemplos dos acontecimentos inexplicáveis que parecem ter favorecido Israel durante a guerra. Além disso, a Jordânia também abandonou vários territórios sem explicação aparente, o que adiciona mais mistério a esse período da história militar. Espero que tenha gostado. Peço que dê um like no vídeo e considere se inscrever no canal. Até a próxima!